Amém, amados? Graça e paz para o seu coração, amém? Você pode ficar em pé um minutinho, por gentileza. Eu quero fazer uma oração junto com você, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Cremos na bondade do Senhor, cremos na fidelidade do Senhor, cremos no amor do Senhor. Aleluia. Quero que você, mais uma vez, feche os seus olhos. Eu quero que você se lance em Deus nesse momento. Estamos todos felizes, eu sei. Para alguns a semana foi uma semana extremamente exaustiva, uma semana cansativa. Para outros uma semana de muita luta. Para outros não tanto. Mas todos nós vencemos mais uma semana e o fizemos isso em nome de Jesus. Por isso eu quero agradecer por você estar aqui, por você ter vencido o cansaço, vencido o desânimo e estar aqui conosco essa noite, em nome de Jesus. Aqueles que não puderam estar por questões de compromissos ou por questões de enfermidade, que a graça do Senhor os alcance em suas casas agora, em seus lares, em seus leitos, e nós vamos todos juntos exercer a nossa fé, buscar em Deus aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações essa noite, amém? Feche seus olhinhos aí, em nome de Jesus. Esse fechar de olhos não é um ato de religiosidade, mas é para que as pessoas que estão do nosso lado não possam tomar a nossa atenção no momento que nós estamos recebendo algo de Deus aqui. Por isso, oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa noite nós estamos em um lugar que costumeiramente todas as semanas nós estamos, mas hoje nós te pedimos, Senhor, que seja diferente, que seja diferente a tua fala aos nossos ouvidos, o toque do Senhor em nossa pele, sabe, Deus, a convicção de que o Senhor está ao nosso lado, que isso também seja diferente, que nós possamos carregar em nossos corações, não mediante, Senhor Deus, a convicções humanas, mas mediante a fé, que o Senhor não nos desamparou, nós não estamos só, de nós tem cuidado o Senhor. As aflições vêm sobre as nossas vidas, as dores vêm sobre as nossas vidas, mas a tua palavra mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e é certo que em ti e em teu nome nós também venceremos. Por isso, Jesus, essa noite nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. A tua palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a primeira pessoa que nós entregamos essa noite nesse altar somos nós. Nós nos entregamos a ti, nós nos rendemos a ti, nós nos humilhamos ao Senhor, e fazemos isso, Senhor, também em nome de nossa família, em nome dos nossos amigos e nossos irmãos, em nome daqueles que estão em casa ouvindo esta palavra, ouvindo essa oração. Espírito Santo, alcance os corações agora, quebrante os corações, faça com que aonde há dureza, que possa ser transformado em um coração de carne, e que a tua graça e o teu amor possa alcançar não só a nós, mas os nossos irmãos, amigos, familiares, aqueles que estão em casa ouvindo esta palavra. Pai, em nome de Jesus, seja com esta igreja, seja com o nosso bairro, seja com a nossa cidade, seja com o nosso trabalho, seja com a nossa saúde, o nosso casamento, seja, Senhor, com a nossa mãe, o nosso pai, com aqueles que nos feriram, Senhor, que a palavra de ordem seja perdão, que possamos perdoá-los no infinito amor e na graça do Espírito Santo. Esta noite queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Abra nosso entendimento, abra nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus aí, aplauda o Senhor, mas aplauda com alegria. Louvado é o Senhor, amém. Tome seu assento aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 13.
Juízes, capítulo de número 13. Juízes vem logo depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Aqueles que cantaram as canções na época da infância, lembra aí. Juízes, capítulo de número 13. Você que está com a sua Bíblia já velhinha, gasta, é o capítulo 13. Você que está com a sua Bíblia nova, feliz com a sua Bíblia nova. Tem gente aí que ganhou Bíblia nova no encontro de intercessão, no treinamento de intercessão. Tem um monte de gente de Bíblia nova aí. Juízes, capítulo de número 13. E enquanto você abre, você que está vindo aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Você tem todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Que essa casa seja a sua casa, que o acolhimento aqui seja o seu acolhimento também. A minha esposa não está conosco hoje, contraiu uma virose, está em casa, e em recuperação. Mandou um abraço à igreja, está online, assistindo online a mensagem, provavelmente no nosso quarto, dizendo assim: puxa, meu gato, ele é tão lindo, uau, que homem lindo, uau. Se não for verdade, amados, eu estou com a autoestima lá em cima, né? Aleluia. Jesus me curou, a minha estima é boa. Capítulo 13, versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo. Os que encontraram, digam amém. E os filhos de Israel, diga, os filhos de Israel, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Diga, 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. O verso 3 diz: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora, diga a palavra, agora. O que eu entendo é que não é daqui a pouco e nem é amanhã. Ele está dizendo: agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. O verso 4 diz: agora pois guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. E o último verso que eu quero ler essa noite é o verso de número 5, e ele diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Que Deus seja com você essa noite. Não permita que nada e ninguém roube a sua atenção, porque Deus vai falar com você. Amados, esse é um texto extremamente conhecido, e muitos de nós lemos esse texto. E a pastora Miriam, ela pregou há 2 ou 3 semanas atrás, num culto de quarta-feira, sobre a vida de Sansão. Foi uma palavra extremamente profunda, tocou o coração de muitos irmãos e irmãs, e nós ouvimos inúmeros relatos do que aquela palavra trouxe e gerou no coração. E o Senhor falou comigo esses dias e disse: eu quero que você continue levando ao meu povo a história de Sansão, mas eu quero somente os primeiros capítulos do livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. A Bíblia diz, lá no versículo 1, que os filhos de Israel, isto é, os filhos de Deus, não era qualquer povo, não era qualquer gente, não era qualquer nação, mas os filhos de Deus. Os filhos de Deus tornaram a fazer. E isso me remete ao capítulo 6 do mesmo livro, onde fala que também os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe, podemos tentar encontrar de uma forma menos
rude o que é fazer mal aos olhos do Senhor, mas a aniquilação que nos vem à mente, o pensamento que nos vem à mente, é somente um: os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Fazer o que é mal aos olhos de Deus é justamente o cometimento de pecado, é a desobediência. É a desobediência, não só aquela desobediência involuntária, mas é aquela desobediência desregrada, é aquela que você escolhe desobedecer, você escolhe o caminho da desobediência. E por isso, aqui há algo que dói e choca os nossos ouvidos: Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Isso parece não coadunar, isso parece não fazer parte da graça, isso parece não soar tão bem quanto ao evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz é o evangelho que trata de amor. Mas quando a gente olha para um texto como esse, parece que nós enxergamos um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Mas essa não é uma verdade. A verdade é que muitas vezes pais permitem que filhos vivam situações para que possam aprender que aquele não é o caminho a ser seguido. Muitas vezes falamos, mas os filhos não ouvem. Puxamos e os filhos não vêm. Trazemos de volta, mas eles não querem escutar. Então, a única forma é deixar com que eles assumam a posição de fazer o que é mal. E isso, deliberadamente, é permitir que o inimigo venha e ponha a mão. E por 40 anos, quase meia geração, amados, uma parte de nós aqui temos 40 anos, eu tenho 51 anos. Eu começo a imaginar que 40 anos da minha vida eu teria vivido como escravo, ou cercado, ou entregue, ou estava opresso pelos filisteus, dos 51 anos da minha vida, 40 anos. É isso que a nação de Israel viveu. E nesse ciclo de derrotas espirituais, Israel estava vivendo em pecado, Israel estava vivendo em opressão. Opressão não é de dentro para fora, opressão é de fora para dentro. As duas maneiras que eu quero trazer à tona para você hoje aqui, para o seu entendimento da atuação do inimigo, é a opressão e a possessão. A possessão é de dentro para fora, a opressão é de fora para dentro. O inimigo não estava dentro, o inimigo estava fora. Os filisteus não estavam dentro de Israel, os filisteus estavam fora de Israel, e eles oprimiam Israel. Mas aquele também era um tempo de clamor, aquele também era um tempo de desejo de livramento de Deus. Porque enquanto alguns estão entregues ao pecado, haverá homens e mulheres. Enquanto alguns estiverem entregues à opressão satânica, haverá homens e mulheres que estarão clamando e desejando o livramento de Deus para o seu povo. E no meio desse cenário de rebeldia, Deus levanta um homem para o novo tempo. E isso mexeu comigo. Porque no cenário que nós estamos vivendo, cenário nacional, e eu estou falando de um cenário nacional, Deus está nos mostrando um cenário de rebeldia, de pecado, de apostasia, de Baal sendo entronizados em repartições, onde vivemos em um país laico, mas a perseguição está no cristianismo. Em meio a distorções de valores, nós temos que olhar para Deus e entender que Deus está levantando em nosso meio um tempo de clamor, um tempo de desejo de livramento, para que homens sejam levantados, homens e mulheres, para iniciar um novo tempo nessa nação, nesse estado, nessa cidade e nesta igreja, em nome do Senhor Jesus.
Naquele tempo, Deus levanta Sansão. Eita! A história de Sansão é igual à sua. Calma aí, pastor. Se você não aceita, eu aceito para a minha vida. A história de Sansão era igual à minha. Começou antes de eu nascer. Sansão, a história dele começa antes. A história dele começa em decisões corretas que a sua mãe toma. O nível de vida de Sansão, o nível de ministério de Sansão estava ligado diretamente à obediência da família de Sansão, a obediência que eles tiveram ao chamado daquele menino que não havia nem sido gerado no ventre dela. O anjo aparece para ela e diz: naquele momento, você não pode ter filhos, porém conceberás e terás um filho. Sabe, amados, assim também tem que ser as nossas decisões. As decisões em nossas vidas podem ser um divisor de águas em nossas vidas. Decisões corretas não apenas vai lhe manter de pé, mas vai te elevar o nível espiritual. Decisão correta não somente manterá a tua fé em pé, mas te levará a níveis espirituais inimagináveis em Deus, através da sua intimidade com Cristo Jesus. A sua decisão correta te dará autoridade. A sua decisão correta te colocará em vitória, em vitória, em vitória e em vitória, através do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E decisões corretas precisam ser tomadas em meio à crise. As crises vêm, e é aí que a gente tem que tomar as decisões corretas. A nação estava cercada. Opressão, 40 anos de opressão. O inimigo cercou, não havia liberdade. Havia cerceamento de liberdade. Não se podia falar. Sabe, a pior coisa que pode se roubar de você não é o seu carro, não é a sua casa. As duas piores coisas que podem roubar de você não é o seu dinheiro na sua conta. As duas piores coisas que podem roubar de um homem e de uma mulher é a sua liberdade e a sua paz. Israel não tinha liberdade, Israel não tinha paz, estava opresso no meio da crise. E no meio da crise, Deus escolhe uma família comum para operar o milagre em Israel. E eu gostei de falar família comum. Sabe por quê? Porque muitos de nós carregamos a crença limitante que somos o menor de nossa casa. Não somos o amado, não somos o querido, não somos o filho escolhido. Meu irmão era preferência. Sabe, meu pai não tinha prazer em cuidar de mim. Meus irmãos me maltratavam. Eu fui abusado, eu fui abusada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é terreno fértil para Deus fazer um milagre, porque Deus vai escolher aqueles que são comuns, para que o seu testemunho vire milagre na vida de outros. Aleluia! É em meio à crise que as suas decisões precisam estar centradas em Cristo. Sabe, muitas vezes pensamos nos nossos limites. A mãe de Sansão, ela era estéril. Sabe quantas vezes nós pensamos na esterilidade do nosso conhecimento, na esterilidade da nossa fraqueza, na esterilidade do nosso saber, na esterilidade do nosso conhecimento, na esterilidade da nossa condição financeira.
Quantas vezes a gente olha para frente e pensa na esterilidade do microfone? Eu sei que Deus está me dando um chamado, eu sei que Deus está me colocando no altar para falar do amor dEle, para falar da graça dEle, mas ao pensar em pegar o microfone eu me tremo todo. Você está olhando para a esterilidade, mas eu quero te dizer, o Deus que está falando com você essa noite é o Deus do sobrenatural. Ele arranca os impedimentos e coloca em ti o Espírito Santo dele. Aleluia. Sabe, as nossas limitações são a oportunidade para Deus operar o milagre. Eu entendo, amados, que o Senhor está nos guiando para uma decisão certa. Eu entendo isso, eu entendo que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está guiando o ministério da promessa para decisões certas, para decisões corretas. Aqui não tem espaço, sabe, para decisões infantis. Aqui somos homens e mulheres maduros na fé, homens e mulheres testados na fé, homens e mulheres que viveram e são provados no fogo. Eu preciso entender que Deus está me guiando para essas decisões. Não se entregue ao desespero. Sabe, Salmo 40, versículo 1, Salmo 41 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Se você não crê no que eu estou falando, abre tua Bíblia e veja. Esperei com paciência no Senhor, e Ele o quê? E Ele o quê? Você vai falar, e Ele o quê? Fale de novo, você vai entender o que Deus fez. E Ele o quê? Deus se inclinou em seu favor. Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e há anjos do lado dele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas em meio à sua santidade, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Aonde estava? Na porta da cidade. E Ele ouviu. Aí Jesus está passando, ei Jesus, filho de Davi. Ele clamou, e Jesus se inclinou. Aleluia. Precisamos entender, amados, que crises, traumas, feridas, maldições, crenças limitantes, palavras contrárias lançadas contra a nossa vida não definem quem somos, mas nos dão a chance de decidir se ficaremos no nível da derrota ou se subiremos para o nível da fé. Eu entendo que decisões corretas me levam à renúncia, e aqui vai doer. Verso 3 e 4 é forte. Verso 3 e 4 é forte aí. Olha o que diz o 3 e o 4. Fala aí, pastor, é forte. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Verso 4: agora pois, guarda-te de beber vinho ou bebida. Isso aqui não é para Sansão não, amados. Isso é para a mulher de Manoá. Guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou qualquer coisa imunda. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa para você. Decisões corretas envolvem renúncia. Tem crente aí? Tem crente aí? Ei! Decisão correta envolve eu dizer: não, não, aqui não, Satanás, nem aqui,
nem aqui, porque eu pertenço ao Senhor. Nem aqui, nas minhas finanças não. Você não tem vez para mexer em minhas finanças. O anjo olha para aquela mulher e diz: ei mulher, guarda-te. Eu gosto desse verbo. A gente não dá qualquer coisa de importância para alguém guardar se você não confia. O que não tem valor, você entrega na mão de qualquer pessoa. Você está com sua bagagem no aeroporto, aí deu um problema no check-in. Você vira para qualquer passageiro e fala: segura aqui minha bagagem. Tem aqui meu Mac, meu iPad, meu iPhone. Você tem ali mais não sei quanto, só de mercadoria ali, uns 20 mil. Fala: olha aqui, segura aqui, que eu vou ali e já volto. Quando você voltar, não está o passageiro, não está a mala. Você entrega para qualquer um? Não. Mas o anjo entregou o recado. E ele disse: guarda. Guardar o quê? A si próprio. Aqui ele não está mandando guardar outra coisa. Ele está falando: guarda você mesmo. Guarda você mesmo de beber vinho, bebida forte e de comer coisa impura. Sabe, a primeira coisa que você precisa guardar é guardar o teu coração. A Bíblia diz, olhe para mim, a Bíblia diz: se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu. Oh! A gente está deixando nosso coração aberto. A gente está deixando nosso coração aberto para uma série de coisas que está vindo aí. O inimigo tem disseminado coisas sobre nós. Ele não tem interesse de te tirar da igreja. Foi o tempo que o diabo queria que você saísse da igreja. Ele prefere você aqui, frio e desanimado. Porque crente frio e desanimado é linguarudo, é fofoqueiro. É linguarudo, é fofoqueiro. Olha para o que não deve, fala do que não pode. O culto não está bom, o louvor não prestou, os diáconos não estão atentos, a promessa e a ação não presta. É assim que funciona. Crente, ele já chega procurando o que vai fazer. Tenho espaço aí para eu trabalhar. Mas meu irmão, você botou a mão ali, eu quero é trabalhar, eu quero servir o reino de Deus. Eu quero servir para que as pessoas vejam a graça de Cristo. Sabe, amados, a consagração de Sansão começa antes dele ser gerado, antes dele nascer. A renúncia. Ei, preste atenção. A renúncia que você tem que fazer na vida. Ei, preste atenção. Está doendo, eu sei. Doeu comigo também. Não pense você não, meu irmão. Não pense você que em casa as minhas lágrimas não choram de dor quando a mensagem dói em mim e eu digo: Senhor, vai doer na igreja. Sabe o que eu já ouvi uma vez de Deus? Eu não lhe perguntei nada. Eu fiquei 2 dias puxando do negócio aqui. Eu falei: Senhor, corrige aqui que eu não sou Jacó não. Pelo menos ele saiu com a bênção, né? Sabe, a consagração de Sansão começou antes dele nascer. A renúncia precisa começar antes do milagre chegar na sua vida. Você pegou a visão? Eu não vou renunciar porque o milagre chegou. Eu vou renunciar porque ele vai chegar. Ele vai chegar. A consagração das nossas vidas começa antes do nascimento do milagre que Deus tem para você. Aleluias. Toda decisão correta exige renúncia. Renúncia. Porque se você não renuncia, você vai contaminar o recebimento do milagre. Paulo diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A gente pode entristecer o Espírito Santo. A falta de renúncia é uma das coisas que podem gerar o entristecimento do Espírito Santo.
E aqui eu não estou falando de regras, amados. Eu não estou falando para você renunciar em favor de regras. O pastor está falando para a gente renunciar em favor de obedecer regras. Não, não é isso. Eu estou falando de viver uma vida santa. Santidade. Santidade. Você precisa ser santo, amado. No sítio, na igreja. Você precisa ser santo na praia. Você tem que ser santo na praia. Pastor, o senhor está falando que é para ir de terno e gravata para a praia? Eu já fui, mas não foi por isso. Nós estávamos em passagem e alguém aceitou Jesus e queria batizar. Nós descemos ali e batizamos no mar. Mas foi assim a maior aventura da minha vida, porque batizar alguém na altura da perna aqui foi um grande dilema, porque eu tenho medo de água. Pensa aí, vai moço, pelo amor de Jeová, mergulha logo, mata o velho homem aí, porque eu não aguento, a onda está vindo, está muito forte. Renunciar. Quando você renuncia, você precisa entender que ela é uma ponte. A renúncia é uma ponte que te liga da vida natural à vida espiritual. Quem pegou a visão aí, diga amém. Quando você renuncia, você está dizendo: isso aqui não tem valor. O que tem valor é a vida espiritual. O que tem valor é o céu. O que tem valor é a eternidade. O que tem valor é estar ao lado de Cristo, perguntando como é que foi que Ele fez separação do dia e da noite. O que tem valor é olhar para Ele e perguntar: como é que o Senhor pintou as estrelas? Quem é que todo dia é lá tirar o pó? Me conta aí, me diga, Senhor, como é que o Senhor fez para que todo dia o universo se expandisse em meio à sua glória. Aleluia. Sabe, o que você decide se alimentar hoje, alimento espiritual, determinará a maturidade que você vai ter amanhã. O que você está comendo vai determinar o seu nível de maturidade. O seu alimento pode ser um nível de maturidade natural, mas o seu alimento pode gerar um nível de maturidade espiritual. O versículo 5, que é o último verso que nós lemos, diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Oh, aleluia. O menino seria nazireu, separado no ventre. Sabe, amados, quantos aqui são solteiros que desejam ter filhos? Deixa eu ver a mão. Amém, amém. Olha, muita gente. Então eu vou te dar. Quantos são casados e querem ainda ter mais filho? Camila está assim desesperada para ter o terceiro. Então eu vou te dar uma dica, vou te dar uma orientação. Desde o ventre comece a profetizar. Mas a criança não está aí ainda. Comece a profetizar. Comece a dizer: vai vir um homem de Deus, vai vir uma mulher de Deus. Ele será separado, ele será consagrado, ele será abençoado, ele será fonte de água na vida dos sedentos. Pastor, mas o meu filho já nasceu, e aí como é que eu faço? Ele tem 6, 7, 8, minha filha. Você vai toda noite no quarto do seu filho e vai dizer: Deus, aqui está alguém que vai ser fonte viva de águas que jorram do seu trono na vida de pessoas. Comece a profetizar na vida dos seus filhos. Comece a profetizar na vida dos seus netos que ainda nem vieram. Comece a profetizar na vida daqueles que são seus bisnetos que ainda não nasceram, mas serão uma geração de homens e mulheres, pastores e pastoras, homens e mulheres, missionários e missionárias, homens e mulheres de Deus, que irão levar a palavra do Senhor para gerações onde nós não existiremos mais, mas
do Senhor estará lá com eles, em nome de Jesus. Sabe, o termo nazireu significa uma pessoa separada, uma pessoa consagrada, uma pessoa especial desde o nascimento. Era alguém determinado. Havia votos específicos para aquele. Ele não podia beber vinho, bebida forte, não podia cortar o cabelo, produtos de uva não podia. Essa consagração que era feita por Nazireu era uma dedicação de santidade à obediência. Demonstrava renúncia. O camarada estava renunciando e fazendo um compromisso com Deus. Senhor, eu estou renunciando, e ao passo eu faço um compromisso com o Senhor. Amados, isso é incrível. Não tem como dar errado isso. Não tem como dar errado você fazer renúncias na sua vida e ter compromissos com Deus. Sansão, ele foi escolhido para ser nazireu desde o ventre. Sua missão estava clara antes dele nascer. O verso 5 diz, antes dele ser gerado, que a missão de Sansão já estava lá. E qual era a missão? Ele começará a livrar Israel. Isso é incrível. Decisões corretas conectam você aos projetos de Deus. Vou falar de novo para você entender. Decisões corretas te conectam aos projetos de Deus. Não são apenas planos, mas são os projetos de Deus. Aquilo que Deus sonhou no céu. As decisões corretas te conectarão a esses projetos de Deus. Alguém me disse aqui um dia desses: pastor, eu quero comprar uma terra grande, quero fazer uma vila para receber um monte de gente e ter treinamento. Eu falei, estou conectado, estou nesse projeto. E sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu creio e eu profetizo que isso vai acontecer na tua vida. Sabe, amados, cada decisão que você toma pode te aproximar de Deus ou pode te afastar de Deus. Pode te afastar do propósito de Deus ou pode te aproximar do propósito de Deus. Decisões corretas vão sempre elevar o nível. Sempre. A primeira coisa, decisões corretas transformam crises num cenário de fé. Enquanto todo mundo está enxergando crise, aqueles que tomou a decisão correta mediante a fé vai enxergar a vitória. Aqueles que enxergam pela fé veem a crise como oportunidade para crescer. Eu entendo que enquanto uns choram, outros fabricam lenço para vender e ganhar dinheiro. Amados, as crises que enfrentamos na vida não são obstáculos de Deus para nós. Não carregue isso, não, sabe? Por mais que o cenário seja o pior, é um cenário de fé, onde Deus está fortalecendo você, manifestando em você a fé que você tem nele. Quando nós decidimos fazer a escolha pelo propósito de Deus, pelas coisas de Deus, as coisas, elas conspiram em nosso favor. Elas operam em nosso favor. Sabe, nas situações difíceis e desafiadoras da vida, somos convidados a confiar, somos convidados a renunciar, e somos convidados também a obedecer. Confiar, renunciar e obedecer. E quando alcançamos esse nível, Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar e Ele revela o seu propósito. Por isso, diante de cada crise que você viver, entenda isso como uma oportunidade para que a sua fé seja operada. Por muitos anos eu estive do lado dos fracos. Não tenho vergonha de falar. Eu olhava para as crises e dizia: eu vou morrer. Tem até um personagem aí na TV que fala, não sei quem é, que fala: eu vou morrer, e aí estica a voz. Eu achava que eu ia morrer. Até que um dia, de fato, o Senhor disse:
Se você não suporta o processo, é bom que morra. É bom que morra. Nós acreditamos que a segunda grande questão é que nós precisamos renunciar em favor da santidade. Amados, a renúncia, ela é o caminho da santidade. Se você não está pronto para renunciar a questões básicas, você não está pronto para ir para o céu. Sabe, há coisas que Deus vai fazer por você, mas há coisas que é você que tem que fazer. Há coisas que é você que tem que tomar a decisão, e a decisão precisa te levar a um processo de renúncia. E não é uma renúncia simples de abrir mão de qualquer coisa, não, amados. Não é abrir mão de qualquer coisinha, não. É afastar de coisas sérias que te levam para longe do propósito de Deus. Pecados que te afastam do propósito de Deus. Ao decidir renunciar, obedecer e caminhar em santidade, nós somos levados a um nível maior. Um nível que outros não vão. Um nível que outros não querem andar. Nossos pensamentos mudam, nossa forma de falar muda. Porque Deus passa a habitar na sua essência em nossas vidas. E para terminar, eu quero dizer que você precisa alinhar a sua vida com o propósito de Deus. Tomar decisões corretas não apenas transformam crises em oportunidades, mas alinham com o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito? Talvez alguns aqui não consigam responder. Talvez alguns até digam: eu não sei qual é o meu propósito, pastor, eu estou ainda perdido. Mas eu quero te dizer uma coisa: a renúncia te leva à santidade, e a santidade te leva à abertura das suas vistas, para enxergar aquilo que Deus tem para você. Quando você enxerga o que Deus tem para você, nós vamos abrir mão de atitudes, de pensamentos, de práticas contrárias à vontade de Deus, e vamos fazer aquilo que Deus deseja, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa vida. Nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Sabe, amados, assim como a mãe de Sansão, nossas escolhas, por favor, olhe para mim. Assim como a mãe de Sansão, por favor, todos olhem para mim, todos olhem, eu estou encerrando. Assim como a mãe de Sansão, assim como a mãe de Sansão, as nossas escolhas vão marcar as nossas gerações. Como você quer ser lembrado? Ontem nós tivemos um casamento tão lindo aqui. Senhor Leandro e senhora Daniela, respeitem, por favor, não é mais Léo, é senhor Leandro e senhora Daniela. Sabe, eu creio que a decisão deles vai marcar geração. A decisão sua, a sua escolha vai marcar a sua geração. E como você quer marcar a sua geração? Como você pretende marcar a sua geração? Deus quer, Ele quer sim, Deus quer levar você a um nível de unção, de proporção e de santidade nunca vividos nem por você, nem por sua família, nem por seus antecessores, mas aqueles que virão depois de você viverão um nível de santidade, de unção, de propósito que você está vivendo, porque essa unção chegará à sua geração. Você precisa decidir hoje se você vai continuar vivendo um nível de opressão, ou se você vai subir o nível de obediência e de consagração. Qual o nível que você quer? Você quer continuar sendo oprimido pelo medo, pela desconfiança? Um irmão aqui na igreja falou: pastor, vou entrar num grande negócio. Eu falei: eu vou orar. Aí ele me procurou depois e falou: pastor, o negócio está muito bom. Eu falei: vou continuar orando, porque o que Deus preparou ainda é maior. Aí lá vem igual a criança: pastorzão, o negócio foi de explodir. Se ele puder me ouvir, eu quero dizer que ainda não chegou no nível. Tem mais.
basta entregar. O que Deus quer fazer conosco é nos elevar no nível. Pastor, eu não estou entendendo o que você está falando. Você não está entendendo o que eu estou falando? Então eu vou falar agora, para que você entenda. Se eu falei tudo isso e eu estou pregando tem 2 minutos, e 2 minutos de pregação, você não entendeu o que eu falei, eu vou falar agora. Deus está lá, Moisés está ali. Vem cá, Moisés, come here please. Solta aí, Moisés. Ixi, o neto está aqui hoje não, né? Deus está aqui, Moisés está aqui. Aí Deus embrabece: eu vou matar esse povo. Aí Moisés vira para Deus num nível de intimidade tão grande: faz isso não, pai. Faz não, papaizinho. Porque se o Senhor fizer isso, eles vão dizer que o Senhor tirou eles lá do Egito para destruí-los aqui. Não faz não. Aí Deus olha para Moisés e fala: obrigado, Moisés. É este nível de intimidade que Deus deseja ter com você essa noite. Aleluia. Os salvos batem palmas ao Senhor. Oh, Suriema. Deus quer elevar a sua vida. Deus quer levar a sua família. Deus quer levar a sua fé. Mas isso começa com decisões corretas dentro da palavra, diante do Todo-Poderoso. Por isso essa noite, meu convite é para todos. Eu quero que você se entregue ao Senhor antes dessa ceia. Renuncie o que contamina você. Renuncie o que contamina você. Pegue e jogue na fogueira do Senhor. Elimine tudo aquilo que não é bom e entre na presença de Deus, para que você veja o propósito dele